de santos, esta é minha vontade, ser de santos, é o que eu mais quero, ser de santos, esta é minha vontade, ser de santos. Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Bom Dia com o Santo do Dia. A joia que nós vamos conhecer hoje, nesse 16 de dezembro, é Santa Adelaide, cuja vida, mais do que um conto de fadas, foi um compêndio de heroísmo dos combates, da resignação dos mártires e da astúcia dos bons estadistas. Então, iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adelaide nasceu em 27 de junho de 931. Ela foi filha do rei da Borgonha, Rodolfo II, e da rainha Berta da Suábia. A providência que lhe reservara uma grandiosa missão cumulou-a de dons, os quais ela fazia render generosamente, marcando a história com um brilho até então incomum a uma mulher. Recebeu uma santa educação conforme os costumes da fé da época e aprendeu a falar fluentemente o francês, o alemão e o latim, habilidades que a tornaram uma mulher extremamente culta para seu tempo, porque naquele período as mulheres normalmente não recebiam nenhuma educação formal, Somente a educação para cuidar da família e da casa. O ponto final desses anos tranquilos e felizes chegou com a morte de seu pai, em julho de 937. O pequeno irmão Conrado foi enviado à Germânia. Aí a viúva e a menina, por sua vez, tiveram uma sorte muito diversa. O rei Hugo da Itália, ambicionando certos benefícios políticos, mandou emissários à Borgonha para forçá-las a abandonar suas posses e se estabelecerem na corte italiana. E aí elas foram e se estabeleceram em Pávia. Assim a rainha Berta foi obrigada a casar-se com ele, com o rei Hugo, enquanto Adelaide ficou prometida em casamento ao príncipe Lotário, filho de Hugo. Deram-se então os primeiros choques da menina com o mal. Na nova corte imperava o vício, o despudor e as uniões ilegítimas. Violência, intrigas e lutas era o cardápio do dia. A rainha Berta foi logo desprezada por seus hábitos cristãos. E para proteger-se do desagrado com o rei, abandonou a filha na Itália, indo refugiar-se junto ao filho Conrado. Então, Adelaide ficou sozinha em Pávia. Vamos dizer que verdadeiramente qual ovelha em meio a lobos. Entretanto, Deus tiraria um grande bem dessa desafortunada situação na qual sua virtude seria tão provada. Ao contrair núpcias com Lotário II, ela passou a fazer parte da linha sucessória da coroa italiana. O jovem príncipe de temperamento oposto ao do pai mostrou-se fiel e dedicado, cumulando a esposa de riquezas e completando de novo, de modo refinado, a sua educação. A morte do rei Hugo
Adelaide tornou-se rainha da Itália com apenas 18 anos de idade. Vejam só, tão jovens, já com tamanha responsabilidade. O rei Lotário deu-lhe o título de participante da soberania e doou-lhe terras e fortunas a fim de ratificar tal prerrogativa. Mas podemos pensar, acaso a fama e o dinheiro a desviariam do caminho da virtude que trilhara desde a infância? De modo algum, pois tinha fixado seu tesouro no alto, onde não chega o ladrão e a traça não destrói, conforme nós lemos em Lucas capítulo 12, 33. Assim, logo ela passaria a ser admirada por seus súditos, tanto pela doçura quanto pela sabedoria das decisões, sempre conciliando a benevolência com a grandeza e a dignidade de sua posição. Como regente oficial, respeitada por todas as partes, confirmou o poder dos nobres e prelados, fazendo diversas concessões de seus bens a mosteiros e igrejas. Ciente do seu papel na unificação do reino, visava com estas doações conciliar a aliança com a elite política e com as altas personalidades eclesiásticas, situação que mais tarde salvaria-lhe a vida. Entretanto, o jovem monarca, seu marido, ele faleceu nos braços de Adelaide, em fins do ano 950, presumidamente envenenado pelo duque e creva Benegário II, que ambicionava a sua coroa. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas provações para esta jovem cristã. Então, de novo, Adelaide encontrou-se só, tendo de velar pelo próprio futuro da pequena filha Emma. Ela partiu de Tourinho, onde Lotário foi sepultado, rumo à cidade de Pavia. Visando legitimar-se no trono, o usurpador ofereceu a Adelaide casar-se com seu filho Adalberto. Este é o Benegário II, como preço da sua liberdade. Ela, porém, não aceitou e ele a jogou na prisão. Então Adelaide aceitou com resignação de macho sofrimentos e injúrias, porém não de braços cruzados, usando aquelas armas espirituais defensivas e ofensivas de que nos fala o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. E assim a sua fuga da prisão se deu de modo tão sigiloso que Benegários só o soube quando ela já tinha alcançado a fortaleza de Canossa e se encontrava segura sob a proteção do conde local, do bispo de Régio e do romano pontífice, ou seja, o Papa. Na fortaleza de Canossa, a rainha elaborou planos ousados, chamando em seu auxílio o rei germano Otton I. E assim ela restabeleceu a ordem, obrigando as tropas inimigas a se retirarem de imediato. Pouco depois, Otton contraiu núpcias com Adelaide e foi coroado rei dos Lombardos. A partir de então, ela começaria a cumprir uma das suas mais importantes missões, pela qual seria lembrada para sempre na história como a mulher cuja virtuosa e sábia atuação fez de Otton um imperador favorável à fé católica em toda a cristandade da época. Após o nascimento de seu filho com Otton e o falecimento de seu marido, coube a Adelaide servir como regente do império até o neto atingir a idade necessária para governar. Após encaminhá-lo com sucesso ao trono, pôde ela, por fim, desfrutar com alegria do fruto de anos de luta e sofrimento.
vendo o império unido e estável, cimentando por sua eficaz audácia e incansável caridade, retirou-se então a um mosteiro, desejosa de preparar-se no recolhimento e na oração para o encontro com o Senhor. Foi nessa época que ela decidiu narrar sua vida a certo monge de Cluny. Amiga de combate e da ousadia, mas ciente de sua própria debilidade, Santa Adelaide soube encontrar coragem naquele que derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Por isso jamais desanimou diante das dificuldades, porque ela tinha fé e se refugiava sempre em Deus. Adelaide fez a sua Páscoa com 86 anos de idade, em 16 de dezembro de 999. Santa Adelaide, rogai por nós. Eu aguardo todos vocês amanhã em mais um Bom Dia com o Santo do Dia. Fiquemos todos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A resposta, concessão.